pessoal, boa tarde. Olha eu aqui novamente para mais um encontro com vocês. E hoje a live tá super interessante, porque é algo diferente que eu vim evoluindo nas minhas técnicas para um aperfeiçoamento na extensão de cílios. Isso tanto para a técnica clássica quanto para técnica de volume russo, mega volume, volume brasileiro. Então vocês podem estar usando a transição de tamanhos para todas as técnicas, tá? Essa transição de tamanhos que eu vou te explicar hoje não é sobre aquela troca que a gente faz no mapping, né? O ponto alto 12, diminui nos cantinhos. Não, a transição de tamanhos que eu vou te falar hoje é sobre trabalhar em camadas. Então, trabalhar na camada inferior dos cílios, não aqui de baixo, tá? Aqui nos nossos olhos. E vamos trabalhar a camada de cima, então a superior e inferior. E nessa troca de camadas, a gente troca os tamanhos, então é bem legal. Dá para usar no dia a dia, não é uma coisa muito complicada. E aí eu vou mostrar hoje fotos, alguns exemplos e alguns vídeos, tá? Então, além de você saber trocar o tamanho, você precisa também trabalhar em camadas, tá? Esse é o segredo, você dividir os cílios em duas, em três partes. Por quê? Os nossos cílios, eles têm, em média, de 2 até 4 camadas de cílios, tá? Então, nós temos nossos cílios aqui, a parte de cima, e a gente tem várias camadinhas de cílios. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês entenderem melhor. E aí, eu pego e divido em duas partes. Eu pego a parte aqui da camada inferior. A gente considera a camada inferior quando a gente abre os olhos e é a primeira camada que aparece de cílios. Essa é a primeira camada, que é a camada inferior. Nós temos a camada intermediária, que é no meio, e a camada de cima, de quando você tá com os olhos fechados, essa camadinha de cima aqui, é a superior. Então, nós temos, em média, 3 camadinhas, tá? Então, a gente nem imagina, né? Quando a gente começa a trabalhar com cílios, é que a gente vê que a cliente tem muitos cílios. É uma média de 150 até 300 fios de cabelos de cílios cada olho. Então, a brasileira aí tem uma média de 200 a 300 fios, cílios em cada olho. E aí, faz 2 anos que eu venho trabalhando em camadas. Tem me facilitado muito dividir em camadas e trabalhar. E o resultado final também tem ficado muito perfeito. Então, se você trabalha com cílios e você quer deixar um resultado final mais alinhado, eu aconselho você trabalhar em camadas com a transição de tamanhos. Existem pessoas, masters, que trabalham, além de trocar os tamanhos, troca as curvaturas também. Mas para o meu dia a dia, e o trabalho fica impecável, eu acabo trocando somente os tamanhos. Não troco as curvaturas. Agora, se for fazer uns cílios para um campeonato, para uma foto, né, para as redes sociais, algo mais perfeito ainda, além de ter a transição de tamanhos nas camadas, é preciso também ter a transição de curvaturas nas camadas. E além de dividir em duas, dividir até em 3 partes. Trabalhar as 3 camadas dos cílios para trazer uma perfeição. Mas eu quero trazer algo para você pro dia a dia. Então, eu vou mostrar aqui um slide onde eu consigo ilustrar melhor as camadas, tá? Deixa eu mudar aqui. Vocês podem me mandando as dúvidas também. Deixa eu levantar. Então, a gente precisa estar trabalhando os tamanhos, tá? Então, nessa foto aqui, eu coloquei só pra chamar um pouquinho a atenção de vocês. Por conta do tamanho, a gente precisa estar pensando muito qual...
mas é essa ilustração aqui, ó. Nós temos, em média, 3 camadas. Vendo aqui, ó, 1, 2, 3. E ela fica sobreposta uma sobre a outra, tá? Aí o que acontece? Se eu, na hora que eu estiver aplicando nas camadas, eu utilizar, por exemplo, nessa parte eu escolhi que seria o tamanho 12 milímetros. Se eu pegar, colocar 12 aqui, 12 no meio e 12 em cima, ele vai ficar todo despontadinho. Que é a próxima imagem que eu vou mostrar pra vocês, de quando eu não trabalhava. Por quê? É como se fosse degraus dos nossos cílios. Então, é preciso para você criar quando abrir o olho da cliente, criar esse ponto alinhado, uma coisa mais perfeitinha, que eu chamo de top line, você precisa ter essa troca de tamanho nas camadas. Aí, o que eu faço? Normalmente, eu trabalho toda a primeira camada com o tamanho, o mapping que eu escolhi. Então, se eu escolhi mapping boneca, tamanho ponto alto 12, né? Diminui para os cantos até o 8, você vai mantendo essa camada aqui inferior, que é a de baixo, que é quando você abre o olho. E aí, depois eu solto as duas demais camadas e trabalho com 1 milímetro a menos, tá? E aí, esses fios, eles se encaixam. Então, eu nem preciso trocar a curvatura no meu dia a dia, no meu trabalho aqui. Só de eu diminuir 1 milímetro nas duas de cima, eu já consigo um resultado super bacana. Então, a live de hoje, eu quis trazer algo mais pro seu dia a dia, para você consiga aplicar. Porque a gente acaba aprendendo tantos detalhes que acaba sendo por algo muito específico e do seu dia a dia você não tem tempo para fazer. Então, ele acaba, quando você divide a camada em duas partes, inferior e meio e superior, e diminui um número, 1 milímetro, mantendo a mesma curvatura, eu já consigo resultados bem lindos, bem perfeitos, tá? Que eu chamo de top line. Isso eu faço tanto no clássico, deixa eu voltar aqui. Isso eu consigo tanto no clássico quanto no híbrido. O híbrido é maravilhoso, você tá trabalhando dividindo em camadas, porque a primeira camada eu trabalho todo o volume russo e as demais eu trabalho fio a fio clássico. Para o volume brasileiro, que é o fio Y, para o volume russo, para o mega volume. Então, em todas as técnicas, eu trabalho por camada, mudando os tamanhos, transição de tamanhos nas camadas, tá? Então, experimenta, fica super lindo. Eu vou mostrar fotos aqui para vocês de quando eu não utilizava troca de tamanhos nas camadas, não trabalhava com camada, e depois, quando eu comecei a trabalhar com camada e mudando o tamanho, pelo menos. Fica muito perfeito, fica muito lindo. Agora, se você quer algo desconectadinho, aí você não precisa trocar, fazer essa transição. Então, tem cliente que gosta de algo mais desconectado. Então, vai do objetivo que você quer dar para sua cliente, resultado final, e também da expectativa dela. Se você quer algo mais alinhadinho, mais perfeitinho, você faz dessa forma, tá? Mas primeiro vocês têm que saber trabalhar em camadas. E aí no final da live eu vou mostrar um vídeo de como vocês vão dividir, como que eu faço, tá? Eu fiz um vídeo pra vocês entenderem como que vocês vão dividir e trabalhar em camadas. Então aproveita aí a quarentena, pega alguém aí da sua casa, da sua família e treina a camada e transição de tamanhos. Isso pode ser, gente, vocês podem treinar até no marido, no namorado, no esposo, né? Eu, tô treinando a minha mãe, que eu tô de quarentena aqui com ela. Não vou treinar no meu pai, tadinho. Não aguenta ficar muito tempo deitado, porque ele é idoso. Mas, treina aí na sua irmã, na sua mãe, no seu esposo, no seu pai, tá? Então, é bem legal vocês tirarem essa semaninha aí com fé em Deus. Semana que vem volte, né? Eles liberem pelo menos os atendimentos. Então, vamos treinar, tá? Então, eu vou mostrar agora a fotinho. Volta lá. Ó, por exemplo,
esse olho aqui, vocês conseguem observar que ele ficou muito desconectado, tá? Porque é uma cliente que ela tem os cílios, tipo 3, 4 camadas de cílios. Então, por exemplo, o dela, eu trabalhei acho que o 14, não lembro. O mapping dela era boneca 14. Então, aqui na parte da íris dela, no meio, eu enfatizei o 14. Mas olha o 14 na parte superior dos cílios dela, como que ele ficou desconectado. Ficou muito desconectado. Ah, na época, quando eu trabalhava assim, a cliente super amava. Mas hoje, se ela voltar, que ela tava marcada na quarentena, eu tive que desmarcar. Mas a próxima vez, eu vou trabalhar com transição de tamanhos, tá? Pra ficar bem perfeitinho e não ficar tão desconectado. Vocês conseguem ver lá em cima? Tem uns 4 fora da linha, aqui no canto, ó. Esse daqui, ó, também tá bem desconectado. Eu olhando assim, eu fico bem incomodada, tá? E o que ajuda também a trabalhar em camadas, trocando os tamanhos, é que você consegue visualizar melhor o fio. Fica muito mais visível o fio da raiz à ponta para fazer a acoplagem. Então, a sua acoplagem fica muito mais perfeita. E aí, quando você tem a acoplagem mais perfeita, você também tem mais durabilidade, tá? Então, essa é uma cliente que eu vou mudar. Isso é uma técnica clássica. Essa daqui também, ó. Tá quase certinho, mas tá vendo esse aqui de cima? Esses dois aqui estão fora, esse aqui também tá um pouquinho, porque eu não mudei o tamanho. Então, você imagina, cílios em camada, ele é como se fosse uma escadinha. Então, você não adianta colocar todos iguais os números de cima para baixo, de baixo para cima. Você precisa diminuir um, tá? Para eles se encaixarem. Então, essa também é uma cliente que ficou desconectada, tá vendo? Então, essa daqui foi um 12, essa parte aqui. Esse fio que ficou desconectado, se eu tivesse colocado um 11, ele teria se encaixado. Por que que nessa daqui ficou muito mais destacado? Pelo tipo de camadas que ela tem. Então, o próprio cílios naturais dela é bem fora. A camada dela é bem mais perto da pálpebra. Então, ficou muito mais visível que não teve essa troca de tamanhos, a transição de tamanhos. Essa já tem os cílios naturais dela, já é um pouquinho mais encaixado. Então, eu não tive tanto problema, ele ficou muito mais perfeito, mesmo sem a troca, tá? Isso aqui são exemplos. Tudo que eu fiz, tá bom? Ó, essa daqui também. Olha esse fio aqui, ó, esse comecinho. Como ele acabou não tendo muito mapping. Por que que não aparece tanto o mapping que eu fiz? Porque os cílios que eu fiz na parte superior, eu mantive o mesmo tamanho. E aí, ele meio que desfocou o desenho que eu queria dar com os cílios na cliente. Essa aqui é uma técnica clássica, com o fio elipse. E aí, você consegue observar que ele não teve um acabamento aqui para a parte interna do olho. Porque eu não diminuí. Se eu tivesse diminuído 1 milímetro, por exemplo, aqui eu usei 9, tivesse usado 8 na parte superior dos cílios, eles teriam se encaixado e você conseguiria visualizar bem melhor um desenho, um mapping nos cílios dela, tá? Esse daqui eu já fiz a transição de tamanhos e eu gostei muito dessa foto, ela olhando pra cima, que é uma coisa que vocês também têm que prestar atenção nos tipos de fotos que vocês fazem, que esse é bem legal. Pedir para ela olhar para trás. E aqui você consegue ver as camadas perfeitamente. Aqui, ó. Ela tem 3 camadinhas de cílio, ó. 1, 2, 3. Vocês conseguem observar? Que tem aí 3 camadas. Ficou muito visível. Ficou muito top essa foto, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho. Tá vendo? E aqui eu já fiz com transição de tamanhos. O fio elipse, que ele chama um pouco mais de atenção pela espessura e pelo brilho. E se eu não fizesse essa troca de tamanhos,
eu ia ter um pouquinho de problema porque ele ia ficar muito desconectado, ia parecer que tá tudo bagunçado. Não tem, assim, pessoas que você vê que usa extensão de cílios e você fala, nossa, tá tudo bagunçado? Então acaba ficando feio. Então esse daqui é legal. Essa primeira camadinha todinha dos cílios dela, aqui ó, essa primeira camadinha, aqui ó, tá? Eu fiz o mapping que eu escolhi pra ela, que foi o boneco. Então eu comecei com 11, opa, aí eu fiz da íris, essa íris aqui ó, no começo da íris dela, até o meio, 12, e vim diminuindo. Tamanho 11, 10, 9 e terminei com 8. Isso tudo nessa primeira linha. Aí eu soltei as camadas que sobrou, que é a do meio e a de cima, e diminuí 1 milímetro. Então aqui onde eu coloquei 11, eu coloquei 10, e aqui do meio, da linha da íris dela até o meio do olho, que era 12, eu coloquei 11. E aí vim diminuindo 10, 9 e repeti 8. Tá? Então, vocês conseguem observar lá no final, na pontinha dos cílios dela, eles estão mais alinhadinhos. Tá vendo? Faz um desenho, ainda tem um outro fora, que provavelmente que seria a última camadinha lá em cima superior, tinha que diminuir mais um ainda, mas olha como já ficou um trabalho muito mais limpo, muito mais bonito, e você utiliza isso no seu dia a dia. Olha, esse aqui é um híbrido, tá? Também, quero que vocês observem lá em cima. Olha aqui como ele tá alinhadinho. A mesma foto olhando pra trás, e aí fica perfeita essa linha aqui, ó, que é o top line. Eu não chamo de perfect line, porque a perfect line ainda você faz a transição de curvatura, tá? Nesse caso, no meu trabalho aqui, eu acabo fazendo mais transição de tamanhos mesmo. Então, na primeira camadinha, eu trabalhei volume russo, 6D, tá? Aí eu soltei as demais camadas e trabalhei com um número a menos com fio a fio clássico. Tá? Então, aqui eu fiz a misturinha, metade e metade. Mesclar o volume com o clássico chama híbrido. Olha que lindo que ficou. Fica muito mais bonito, né? Então, observe. Então, você olha o trabalho das russas, aí você fala, nossa, mas fica tão alinhado, tão perfeito, porque elas trabalham em camadas e acaba mudando. Eu acabo dividindo a camada em micropore, que eu vou mostrar pra vocês, mas tem a opção também de não trocar e você, com o tempo, você saber que o cílios tá embaixo, inferior, os cílios que é no meio, intermediário, os cílios que é em cima, superior, ali mesmo você já faz a troca sem dividir. Eu prefiro dividir porque eu ganho mais tempo. Aqui também, ó, usei a mesma foto olhando pra cima e ó, como ele tá bem alinhadinho. Tá vendo? Não fica desconectado, tá tudo encaixadinho, mesmo sendo a mesma curvatura, tá? E aí eu consigo trabalhar todos os fios de aplicação 100%, fica bem legal. Aí essa foto ficou legal porque ficou antes e depois pra vocês verem. E aí com essa foto também vocês conseguem ver que foi aplicado em 100% dos fios. No máximo eu deixo tipo uns 3, no máximo 4 aqui no canto, se não incomoda. E no máximo 1 ou 2 aqui no canto externo, sem colocar. O resto é 100% de aplicação. Voltei. Então, é o que eu tava falando. Algumas pessoas, algumas profissionais, elas acabam com a experiência, com a prática, não precisando dividir. Você, na hora da aplicação, quando você abre lá os cílios da sua cliente, se você dá uma inclinadinha um pouquinho mais para olhar aquele fio do começo ao fim, ele tá na camada inferior, que é o número maior. E aí, nas demais de cima, você vem diminuindo. Então, a camada que você olha que tá lá embaixo, você precisa usar o número maior, que é o mapping que você escolheu, o tamanho que escolheu. Porque quando a gente abre o olho, o que aparece é a camada inferior. Então, existem estúdios profissionais que falam, vamos fazer um volume light aí em 1h30, por exemplo,
que elas fazem? Trabalha toda a camada inferior e não faz em todos os volume light, volume express, não é aplicado em 100% dos fios. Mas quando é aplicado em todos da camada inferior, quando ela abre, não aparece o restante. Mas dura menos, né? Mas é nessa camadinha que vai os cílios, os principais. Então, isso tem que ser bem preenchidinho, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, pode me perguntar qualquer coisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês um vídeo de eu dividindo a camada. Bem legal. Ó, vai cortar a fitinha assim, tipo um dedinho. Aqui, micropore, tá? Aí você tira o excesso da cola na mão, umas 2 passadinhas, pra tirar o excesso. Segura nas 2 pontas, pega por debaixo. Isso já fez a higienização e o isolamento normal. Tem cá embaixo, né? E vai trazer aqui pra cima. E apoia. Tá dando pra ver? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Aí. E acaba isolando mais os fios do meio. A parte externa e interna, ele acaba sendo da primeira camada mesmo. Já faz na primeira aplicação. Aí você vai vir e vai tirar com cuidado a primeira camada, ó. Vai separando. Tá vendo, ó? Com cuidado. Tá dando pra ver? Deixa eu ampliar mais. Ó. Tá vendo que eu tirei a primeira camada do fio? Vai facilitar bastante a aplicação. Ai, o negócio tá balançando. Tá vendo? Essa primeira parte aqui, a gente chama de camada inferior, tá? Então, toda essa primeira parte aqui, deixa eu virar um pouquinho, é a camada inferior. Então, eu consigo ver o fio do começo ao fim. Aqui, eu vou fazer todo o mapping que foi escolhido para cliente, normal. Você vai aplicar normal o mapping escolhido, tá? O tamanho, escolhi 13. É aqui nessa primeira camadinha que vai essa numeração. O que vocês têm que entender é que esses daqui que estão presos, que é a camada do meio e a de cima, que é a superior, é que a gente vai diminuir um tamanho. Essa aqui que é a transição de tamanhos, né? Porque aqui quando a gente faz o mapping, a gente tá usando de 4 a 5 tamanhos, então existe a troca também. Mas a live de hoje, a intenção é vocês entenderem que você trocando a camada, trocando o tamanho nas camadas dos nossos cílios, o trabalho fica muito mais perfeito, muito mais bonito, tá? Essa parte é toda a primeira camada dela. Ó. Aí você vai fazer a aplicação na primeira camada. Aí o que eu faço? Pera aí que eu vou continuar na outra parte. Aí o que eu faço? Nessa primeira camada, eu faço o tamanho normal maior. Por exemplo, a Ana, ela usa 11. Então, eu vou vir com 11, 11, 11, 11, 11 e diminuo nos cantos, 10, 9, 8. Quando eu soltar a segunda camada, aí eu já vim com os números menores,
10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8. E 7, se eu tiver fio 7, né, finalizo com 7. Mas, como o cantinho dela já é a primeira camada, ó, então eu nem vou precisar usar o 7. Então, voltando aqui, ó, tá? Quando eu dividi, aqui no canto interno dela não tinha cílios em camada, mas tem cliente que tem. Chega no cantinho que tem 3 camadas de cílios na parte interna aqui, aqueles bem pequenininhos, né? Que não é baby lashes, é cílios pequenos, não pode confundir. E aqui ela tem só uma camadinha, né? Pra minha sorte. Então eu mantive o 8, que eu gosto sempre de terminar com um 8. Algumas marcas que eu uso não tem o 7. Então aqui eu fiz o clássico nela e faz esse mapping boneca com ponto alto 11, tá? Então esse é o vídeo de exemplo de como você vai dividir. Agora fazer uma aplicação por completo, soltando a camada, tudo, a gente pode combinar. Vou fazer uma live fazendo o procedimento mesmo. Vamos ver aí depois da quarentena se eu combino aí com uma modelo pra eu demonstrar pra vocês, tá bom? Então, eu uso micropore papel sensível, que é isso que vocês viram no vídeo, que é um azulzinho, que hoje a maioria das extensionistas, os lash designers já conhecem. É uma fita muito bacana, foi assim um achado maravilhoso que eu encontrei na farmácia. Vende na Drogasil, aqui na minha região de Barueri, São Paulo. Na Drogasil, não vende na Drogaria São Paulo, tá? Drogasil, Droga Raia, eu acho que vende. Tem na internet também, alguns sites de produtos de cílios também vende. Por quê? Não pode ser um micropore que agarre muito, você tem que tirar o excessozinho na sua pele ou aí na luva. Porque na hora de soltar, ele não pode estar muito preso. Na hora de separar a camada, a cliente não sentir você puxando, você separando. Tem que ser algo bem suave. Então, essa parte do micropore é muito importante. Eu vou pegar uma caixinha aqui pra vocês verem. Next Curve. Tá? Que é azul pra pele sensível. Se quiserem dar um print. Deixa eu pôr do outro lado da câmera que fica melhor. Ó, remoção suave sem dor, ideal para peles sensíveis ou frágeis como as de criança e idosa. Deixa a pele respirar. Gente, isso aqui é perfeito, perfeito, tá? Trabalho tranquilo. E aí vocês faz toda a aplicação, então eu venho, faço toda a primeira camada, deixo aí secando, depois eu venho no outro olho, isolo, separo, aplico. Aí eu venho aqui, volto no direito, solta a camada, você pode isolar a camada que você acabou de fazer, isolar esses fios que você acabou de aplicar com a própria fita ou próprio pet, solta as demais e vai lá, pá, 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 e aplica. Soltou tudo, pentei, eles se encaixam. Aí vai no outro olho, isola que você acabou de aplicar com micropore ou pet, aí o custo aumenta um pouquinho se você usar mais um par de pets, né? Mas ele é bem legal porque ele é branquinho, então ele deixa os cílios bem aparentes do que sobrar. E vem aplicando. Soltou com cuidado e penteia, e eles vão se encaixar, fica lindo, fica maravilhoso. Fica um trabalho impecável, só com essa mudança de tamanhos. Então, fica essa minha dica maravilhosa para vocês. Experimente. E se vocês quiserem fazer ao contrário, faz a higienização, isola, protege aqui os inferiores. E aí, você isola todos os cílios e soltar a camada de cima, aí você trabalha com um número menor. Você pode também fazer ao contrário. Vem, separa de cima, aplica o número menorzinho, mapping menor. Aí você vem e puxa pra cima, isola ele. Aí você separa a camada do meio, aplica, vem mais uma fita de micropore. E aí sobra o de baixo.
que é o mapping maior, tamanhos maiores. E aplica, dá pra você fazer ao contrário. Eu nunca fiz assim, mas eu já vi vídeos de pessoas trabalhando em camadas inverso do que eu expliquei hoje, tá? E também ajuda a reduzir o tempo de aplicação. Eu que gosto de trabalhar 100% dos fios, até no volume russo, me facilita muito a acoplagem do fio, muito, dividindo assim e mudando os tamanhos. Então, eu vou deixar essa live salva por 24 horas. Então, se você conhece alguém que queira saber dessa dica boa para ir tentar experimentar e ver se gosta, avisa lá, amiga, avisa as amigas de profissão, que eu vou deixar a live salva. E lembrando que tem conteúdos semanais no meu canal no YouTube. Se inscrevam lá, sempre tem novidade semanal. Sempre tem esse conteúdo bacana. Meu YouTube é Marcilene Cavazza, tá? E aqui no meu Instagram tem bastante lá, mini vídeos com uns assuntos bem bacanas no meu IGTV. Diariamente, todo dia tem mini vídeos aí pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de assuntos que vocês queiram que eu mostre aqui pra vocês, me mandem, tá bom? E aí, qualquer hora, quando voltar aos atendimentos, que eu tô me organizando pra isso, eu mostro pra vocês aí o retorno das minhas clientes de máscara. Ai, Samara, obrigada, beijos! Me acompanha aí, sempre vai ter novidades, viu? E aí, em tempo de pandemia e de máscaras, vamos sorrir com os olhos. E nós estamos aí com um trabalho incrível, mesmo com essa loucura do vírus, da pandemia, que essa loucura mundial que está acontecendo, nós temos um trabalho reconhecido, maravilhoso, que mesmo com essa pandemia, nós estamos sorrindo com os olhos. Então, vamos trazer essa alegria, esse sorriso para nossas clientes, deixando elas mais lindas, empoderadas, felizes, mostrando esse olhar que é onde representa a nossa emoção. E a nossa emoção de fora reflete dentro e o que está dentro reflete fora. Então, nosso trabalho é incrível, não só como artistas, né? Mas o tanto que a gente traz para as nossas clientes faz esse reconhecimento dela própria através de uma extensão de cílios. Olha que poder, essa palavra, que poder que a gente traz para nossas clientes, aumentando a autoestima delas, tá? Então, se você tá na profissão, não desiste, é um momento ótimo pra gente retomar com esse cuidado com o vírus, mas também retomar com essa satisfação e essa responsabilidade que a gente tem de deixar nossas clientes satisfeitas, tá? Então, experimente. Você que chegou agora, eu vou deixar salvo. Assiste essa live desde o início, porque eu mostrei fotos e vídeos bem legais, uma diquinha boa para melhorar aí a perfeição do nosso trabalho, que é tão admirado aí pelas mulheres e pelos homens, viu? Os homens, eles sentem falta quando a esposa, a namorada, a paquera tá sem cílios. Eles reparam. Eles gostam de que ver a mulher assim, com esse olhar mais marcante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estar em mais uma segunda-feira comigo. Segunda-feira que vem tem nosso encontro novamente às 15 horas com outro tema bem bacana. Beijos, boa semana, uma semana abençoada para vocês. Que vocês tenham aí sabedoria, sejam sábias para vocês tomarem decisões. A hora que a gente tem que se manter em silêncio, a hora que a gente tem que falar, que a gente fale com sabedoria, que a gente tenha as palavras corretas pra gente lidar com as pessoas, com os seres humanos que estão totalmente carentes de amor. Então, que vocês tenham uma semana aí de gratidão, de agradecimento por nossas vidas, tá? Beijos, até segunda!